O Matheus nasceu em 2022, né? Todo mundo aqui dentro da Santa Casa acompanhou a minha gestação. Trabalhei aqui até os últimos dias, então foi uma coisa assim, o Matheus foi muito desejado aqui e esperado por todo mundo, né? Então todo mundo viu minha barriga crescer, enfim, tudo isso. O Matheus estava para completar 1 ano, eu comecei a fazer uma pós-graduação em psiquiatria e eu estava no módulo do curso, né, da pós-graduação, e a gente estava estudando sobre neurodesenvolvimento naquele dia. E eu lembro que estava naquela pré-organização de festa de 1 ano e tudo isso, e eu comecei a ir na aula e de repente assim começou a falar os marcos do desenvolvimento da criança. E mesmo sendo meu 3º filho, eu não tinha percebido, eu acho que na correria eu trabalhava muito, que o Matheus estava com alguns atrasos. O Matheus estava com atraso de fala, o Matheus não dava tchau, o Matheus não tinha uma imitação pobre que a gente fala, algumas outras coisas. E parece que naquele momento um chão assim abriu na minha frente. Eu falei, gente, meu 3º filho pode ser um autista. Quando eu abri a porta da minha casa, parece que eu já não encontrava mais meu filho. Eu estava vivendo um luto, né, que hoje eu entendo que é o luto do filho idealizado. Era um domingo, foi o dia 30 de julho de 2023. Eu tinha plantão nesse domingo. E aí eu acabei passando esse plantão, que eu estava muito cansada. E aí eu estava em casa. Meu marido tinha saído com ele e chegou e falou assim, Rafa, vou deixar ele com você e vou retornar onde eu estava. Ele ficou do meu lado brincando e quando eu me dei falta, ele já não estava ali. Eu chamei ele, mas ele é muito pequenininho, ele tinha feito 1 ano, tinha 15 dias. Tinha recém feito 1 ano. E eu pensei assim, ele só não pode estar na piscina. E quando eu cheguei, enfim, fui em direção da piscina em casa e quando eu cheguei ele já estava boiando na piscina. E naquele momento é como se tudo tivesse parado assim para mim, porque é como se realmente tivesse tudo parado e Deus tivesse falado comigo, isso é a morte, porque ali sim era a morte, né? E para mim nada mais importava ali, ele podia ser o que fosse, podia ter um diagnóstico, não ter, eu só queria meu filho de volta. E aí eu pulei na piscina, tirei, não consegui tirar ele, meu filho, tava eu e meus outros 2 filhos em casa, me ajudou a tirar. A hora que meu filho mais velho ainda pegou ele tava muito, muito roxo, o olho dele tava muito assim regalado, estatalado, a boquinha cerrada. E aí foi quando tudo começou, né? Aquele filme passava na nossa cabeça, a gente não tinha, eu coloquei ele no chão, eu até brinco, eu falo assim, foi a primeira vez que eu não soube socorrer de forma adequada, né? Então eu massageei, ele não voltava, eu fazia massagem de desengasgo, ele não voltava, e os meninos ao meu redor chorando, e ele não voltava. Enquanto eu não ajoelhei, olhei para o céu e pedi para Deus que eu queria meu filho do jeito que ele fosse. Quando a gente chegou na ambulância, que a gente entregou ele para o Guilherme, que era um médico, nosso amigo na época, que aí ele vomitou e aí ele voltou a respirar. E eu falo que eu nunca fiz um caminho tão longo até aqui, né, na Santa Casa, porque a gente entrou na ambulância, veio, quando a gente chegou aqui, já tinha toda uma equipe aqui aguardando a gente, e eu nunca estive como paciente nem como mãe, né? E eu vi todo o carinho de todo mundo aqui com a gente, como a gente sempre fez com todos os outros. E nesse momento, eu percebi que realmente a gente não faz distinção aqui, porque todo mundo me tratou como a mãe do Matheus. O Matheus foi para o pronto-socorro, a equipe foi excepcional, como sempre são, e ajudou a gente, né? Deixou com que eu ficasse perto dele, me deu todo o amparo ali. Hoje o Matheus é uma criança que não tem nenhum tipo de atraso, não teve nenhum tipo de sequela, e foi graças ao atendimento que eles tiveram com a gente aqui. Porque foi tudo muito rápido, o SAMU foi rápido, a emergência foi rápida. E assim, quando eu vi ele boiando, é como se fosse assim o fim da linha mesmo, né? E ele voltando, é como se fosse realmente o milagre da vida. Eu queria agradecê-los, dizer que eles foram fundamental na restauração da vida do Matheus, para que ele não tivesse nenhuma sequela, para que hoje eu pudesse abraçar meu filho e estar com ele, é porque eles estiveram comigo também naquele dia.